Uma das características da fotografia do tema da política é a premonição. As fotografias de política muitas vezes têm mais de futuro do que de presente e de passado. Eu atuo como fotojornalista há 4 anos. Desde que eu entrei na faculdade, eu quis unir a fotografia que eu já praticava e vi que eu podia trabalhar com isso no jornalismo. Então, a partir do 2º ano de faculdade, eu já me inseri no mercado e consegui trabalhar em uma agência, revista, ser colaborador de alguns jornais e assim começa a minha carreira. Eu comecei no fotojornalismo ainda garoto, em 1966. Portanto, como estamos em 17, são 51 anos de profissão. Eu comecei a fotografar quando eu tinha 18 anos, um pouco depois disso. Mas eu sou de uma família de fotógrafos. Meus irmãos são fotógrafos e eles me ensinaram a essa arte da fotografia. Eu comecei a fotografar mesmo com 10 anos de idade. Mas, além disso, eu estudei jornalismo, estudei administração também. Aí fiz pós-graduação em marketing e eu tenho mestrado em comunicação. Quer dizer, tenho estudado bastante. Eu sempre digo que nada como ser fotógrafo, morar em Brasília e cobrir a política, né? Porque isso é um paraíso de imagens e todas as imagens são importantes, porque isso aqui é um festival de personagens, né? Você tem do mais simples deputado ao mais importante presidente. Você tem do mais simples discurso à mais importante entrevista. Então, isso aqui é uma caixa de importâncias. Você não fotografa nada que não seja importante. E isso é uma maravilha, você retratar o que é importante na vida de um país. É uma primazia isso para nós, fotógrafos que cobrimos a política, o poder, né? Não, nem é a política, é o poder. É mais do que a política, é o poder. É interessante o fotojornalismo político porque ele tem um campo de atenção, que é um campo de atenção que influencia diretamente a sociedade brasileira. As coisas que são decididas ali, elas resolvem ou tumultuam o cotidiano do brasileiro. Então, cada foto, cada matéria, ela tem todo um contexto que se constrói e é construído. Né? Por trabalhar e morar em Brasília, praticamente o fotojornalismo aqui é política. Então, entrando nessa agência, basicamente o foco da agência em Brasília é cobrir o poder. Então, eu cubro o Palácio do Planalto, toda a agenda do presidente, cubro o Congresso, também toda a agenda do Senado e Câmara Federal, as comissões e assim desenrola o trabalho do fotojornalista em Brasília. Embora tenha futebol, que vinha muito para Brasília, tem cultura, tem o cotidiano, mas o foco em si, basicamente, do fotojornalista em Brasília é política. Eu costumo dizer que a coisa que eu mais fiz na minha vida foi esperar por um personagem, por um fato, pelo chamado momento decisivo. Então esperar para mim é uma coisa corriqueira, né? Então os plantões, né? As vigílias, isso tudo faz parte. Sem isso não acontece a fotografia, especialmente a de jornalismo. Cobrir política não é fácil, porque geralmente as pautas ou são muito rápidas ou são muito demoradas. Por exemplo, a agenda do presidente, uma reunião, você tem em média 1 ou 2 minutos para fotografar. Eles abrem geralmente ou no início da reunião ou no final. Então, quando é no início é mais rápido ainda, você tem 1 minuto estourando para fazer
foto de quem está com o presidente, do presidente, ou é muito demorado, que eu posso citar o impeachment, por exemplo, da presidente Dilma. Tiveram plantões de até 18 horas, então o trabalho é bem ralado. Todas as fotos são importantes, né? Porque quando a gente trabalha no dia a dia, na política, a nossa fotografia, o repórter fotográfico que trabalha ali no Congresso, no Palácio do Planalto, causa muita repercussão. Cada foto, ela age de uma forma diferente. Às vezes o que eu acho que a minha foto é importante para mim, talvez não seja importante para a história. Mas tem algumas fotos que são interessantes. Por exemplo, a foto do impeachment, da autorização do impeachment da Dilma, que é mais recente. Essa foto é história. É onde está o então deputado Bruno Araújo comemorando com os pares deles o alcance do número necessário para a abertura de impeachment da Dilma. Essa é uma foto histórica. Essa talvez seja a fotografia que eu tenha a maior predileção, porque ela tem uma história curiosa e retrata um personagem muito importante, Dr. Ulisses Guimarães, que foi um político, um homem muito importante para a história do Brasil. O Dr. Ulisses, como se sabe, era um homem que primava pela democracia, pela volta do Estado democrático ao Brasil. E um belo dia, eu sempre fotografei muito, era um dos personagens prediletos de todos os fotógrafos que cobríamos, enfim, a política ali naquela época. E não era diferente comigo. Um belo dia eu vou saindo da Câmara e me deparo com o Dr. Ulisses parado, esperando o elevador. E eu fiquei impressionado com essa fotografia, fiz 2 ou 3 cliques. E ele tomou o elevador, eu fui para a redação, eu trabalhava na Veja, uma revista de São Paulo, e fiquei encucado com essa fotografia. Uma semana depois, o Dr. Ulisses morreria, né? Então essa foi a revista que acabou indo para a capa, uma foto que acabou indo para a capa da revista. E mais uma vez, é aquela fotografia que é premonitória, né? Que inexplicavelmente tem um lance com o futuro, né? Queria uma foto interessante, uma foto que o New York Times usou para dizer que Lula era alcoólatra, de uma matéria que o Larry Potter usou. O Lula estava na Oktoberfest, fazendo um evento, participando de um evento, e tomou uma cerveja. Nessa cerveja que ele tomou, eu fiz a foto e passaram a usar essa foto para dizer que ele era alcoólatra. Ele não estava bêbado nesse momento, mas aí a foto teve um momento no jornal e passou a outro momento no New York Times. Então as fotos elas evoluem bastante. Uma das características da fotografia do tema da política é a premonição. As fotografias de política muitas vezes têm mais de futuro do que de presente e de passado. O que isso quer dizer? Que elas muitas vezes estão querendo falar do futuro. Por exemplo, essa aqui, que mostra o Dr. Tancredo Neves, que era um parlamentar, né? Chegando ao palácio com a mãozinha aonde? No problema que viria a ter um ano depois, né? Ele eleito, teve uma doença nessa região em que ele apoia a mão, o divertículo, que acabou tirando sua vida. Quem é que podia imaginar que uma fotografia fosse adivinhar o futuro desse homem? O fotojornalismo político em si é diferente porque você tem que saber o que você está fotografando. Você tem que saber quem você está fotografando. Tem os trejeitos de cada político. Por exemplo, o ministro Henrique Meirelles, ele dá diversas fotos para você, fazendo careta, coçando o nariz, botando a língua para fora. E então você tem que saber um pouco de cada figura que você vai fotografar. E mais que isso, saber o motivo que está levando aquela pauta. O ministro da Fazenda, você tem que estar
a par do que está acontecendo no momento econômico, dependendo da agenda da Câmara, se for no plenário ou nas comissões, você também tem que estar antenado com o assunto. Existem diversas comissões. Você passa uma manhã toda entrando em cada comissão. Se você não souber o tema daquela comissão, você não vai conseguir fazer a foto que a sua agência, o seu jornal precisa. Então você tem que saber do assunto para você conseguir desenvolver o seu olhar dentro daquele ambiente. Quando você fala de uma celebridade, por exemplo, ou você fala de uma cultura, de uma cobertura cultural, ali é um evento, certo? É um evento. E essa relação do evento com a sociedade é uma relação menos tensa. Quando você fala de um político, esse cara é eleito, então tem uma relação diferente. Ele é um ser público. Por ele ser um ser público, a minha ação fotografando, ela se transforma em outra coisa. Veja, o político ele pode transformar a rotina de um país inteiro. Por exemplo, o presidente da República. Então, essa carga que ele carrega é uma carga que eu carrego também. Falando exclusivamente na política, eles chamam o Congresso de Casa do Povo. Eu discordo, que nem todo mundo consegue acompanhar todas as agendas e as agendas mais importantes da Câmara e também do agenda do presidente. Então eu estou ali com a minha câmera levando o olhar de quem não tem acesso a esses lugares. Então eu uso a minha credencial para conseguir transmitir para você, para outras pessoas que não têm acesso à Câmara e ao Palácio do Planalto, o que vocês não conseguem ver no dia a dia. E com a minha foto eu consigo transmitir um pouco disso para todos que não têm a possibilidade de entrar e acompanhar essas agendas. O que eu estou fazendo é fazendo uma ponte entre o fato noticioso e o leitor. O que eu faço é cobrir um fato de notícia, ser um olho que está ali no momento exato da cobertura. Se o político fizer alguma coisa errada, se o político fizer algo que seja diferente, ou se o político fugir do roteiro do que é considerado ético, esse meu olho vai divulgar aquilo dali de forma crítica.